que abram suas Bíblias em Atos capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 34. Atos 10. A partir do versículo 34, que diz assim: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Vamos orar? Pai querido, Tua palavra agora foi lida, Deus, cremos no Teu poder, na Tua condução, cremos, ó Pai querido, que o Senhor está presente neste lugar e te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração para entendermos a Tua mensagem, entendermos a Tua palavra, sairmos daqui, ó Deus, confiantes no Senhor, animados e motivados, ó Deus, para se engajar cada vez mais na obra do Senhor e transformação da nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos já há alguns domingos meditando no livro de Atos. Iniciamos uma série de pregações chamada Atos do Espírito Santo e já meditamos aqui sobre alguns temas, sobre a descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Meditamos também sobre como que vivia a primeira igreja, aquela igreja que começou com 120 discípulos e que de repente teve um acréscimo de 3.000 pessoas que se converteram no dia de Pentecostes. Aquelas pessoas viviam perseverando na doutrina dos apóstolos, comendo e partilhando do pão de casa em casa, unânimes no templo, aprendendo do Senhor, cuidando uns dos outros. E o texto encerra lá em Atos 2 dizendo que a igreja crescia cada vez mais, que aqueles cristãos contavam com a simpatia de todo o povo, e Deus ia mandando cada vez mais pessoas para aquele lugar. Depois nós meditamos sobre quando a perseguição começa a se intensificar sobre a igreja, e lembramos aquele episódio quando Pedro e João estão indo para o templo orar, e ali tem um coxo de nascença, um homem que já tem aproximadamente 40 anos, e todos os dias ele estava na porta do templo pedindo esmolas. E ali ele então pede esmola para Pedro e João, e Pedro diz para ele: olha, o dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. E pegou na mão daquele homem, e aquele homem, num salto, ele começou a andar, foi curado ali no nome de Jesus Cristo. E por causa disso,
Pedro e João foram presos, foram levados ao Sinédrio e ali então foram aconselhados a pararem de falar no nome de Deus. E obviamente eles não fizeram isso. Eles disseram que eles não podiam parar de proclamar sobre Jesus, proclamar as verdades desse Jesus. E assim então eles são libertos, porque os judeus que os prenderam ficaram com medo de todas aquelas pessoas que se converteram diante daquele milagre. Ali o texto diz que houve um acréscimo na igreja de 5.000 pessoas, então a comunidade cristã ia crescendo cada vez mais, e conforme foi crescendo, a perseguição também foi crescendo. E nós vimos que quando esses homens, Pedro e João, saíram ali do templo do Sinédrio, quando eles estavam presos, eles foram direto para a igreja. E quando eles chegaram lá, toda a igreja se coloca em oração a Deus. Não pedindo por livramento, mas pedindo por capacitação para enfrentar toda essa perseguição. Para que a cada vez que eles fossem mais perseguidos, eles pudessem pregar o Evangelho. Para que o nome do Senhor crescesse e fosse propagado cada vez mais. Foi sobre isso que nós falamos no último domingo. E hoje eu estou correndo um pouco mais, né, porque esse texto que nós falamos está lá, se eu não me engano, no capítulo 4 ainda, e hoje nós já demos um pulo para o capítulo 10, mas eu gostaria de meditar nesse texto diante do fato de nós falarmos sobre missões. Né? E esse texto aqui fala sobre como que o Evangelho então chegou até os gentios, né? No primeiro momento aqui no livro de Atos. Eu não li o capítulo todo de Atos capítulo 10, eu convido você que faça isso na sua casa, mas eu vou dar aqui um panorama sobre tudo que estava acontecendo. A história começa com um homem, o texto diz que ele é um centurião chamado Cornélio. Cornélio, então, ele não é judeu, ele é um soldado romano, um militar romano, e esse homem, ele gostava de fazer as coisas que os judeus faziam. Ele orava, ele dava esmolas, ele buscava a Deus, e o texto diz que por volta das 15 horas da tarde, esse homem então está em oração. Ele está orando para Deus, e ele tem então uma visão. Um anjo aparece para ele e diz: olha, manda algumas pessoas até a cidade de Jope, onde ali está hospedado um servo meu, o Pedro, o apóstolo, e ali vai lá e fala para ele vir até você, que ele vai falar sobre mim, sobre Deus para você. E essa então é a mensagem do anjo. E então Cornélio faz exatamente isso. Ele manda essas pessoas até a casa onde Pedro está hospedado. Pedro está na casa de um homem chamado Simão, curtidor de couro. E ali então Pedro também tem uma outra visão. Pedro estava com fome, sobe no andar de cima da casa, onde tinha ali um quartinho, e ele começa a orar enquanto alguém está preparando o alimento para ele. E durante esta oração, Pedro então tem uma visão, um êxtase. Essa visão é uma visão onde um lençol desce do céu, e ali nesse lençol está todo tipo de animal. E ali uma voz então fala para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro fala: de maneira nenhuma, Senhor. Como que eu vou comer alguma coisa que é impura? E aí essa voz diz: não considere impuro o que eu considero puro. E essa conversa se repete por 3 vezes. E depois, então, dá um pouquinho de retorno aqui, acho que ficou muito... Obrigado. E aí, então, depois dessa conversa, Pedro está meditando sobre tudo. Depois dessa visão, Pedro está meditando sobre tudo que está acontecendo. E o próprio Espírito Santo fala para ele: olha, vai chegar aí 3 pessoas na porta da casa onde você está. Não duvide delas, faça o que elas estão pedindo. E aí, então, assim que o Espírito Santo fala com ele, aquelas pessoas chegam na casa dele, contam a história de Cornélio, e Pedro então vai lá para Cesareia, que é onde Cornélio está. E quando ele chega naquele lugar, e Pedro não vai sozinho, vai com alguns outros judeus com ele, outros cristãos, né, que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo. Eles então chegam na casa de Cornélio, e a casa está cheia de pessoas, e ele começa a pregar o Evangelho ali. Primeiro Pedro começa, talvez até de uma maneira um pouco estranha, dizendo: olha, vocês sabem muito bem que não é sério, tão bom assim um judeu estar na casa de um
E enquanto ele está pregando, aquelas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo. E elas começam a glorificar a Deus ali. E então Pedro, juntamente com os outros cristãos, eles batizam Cornélio e todas as pessoas que estão naquela casa. É sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Sobre como que Deus ele chega primeiro na missão dele. Como que Deus ele abre as portas para a missão. Porque muitas vezes nós achamos que a missão é nossa. Mas na verdade a missão não é nossa. A missão é de Deus. A missão de converter os corações, de transformar a vida das pessoas é de Deus e não nossa. Nós somos usados por Deus para poder levar o Evangelho para essas pessoas. Nós temos o privilégio de participar dessa missão maravilhosa que Deus nos comissionou a participar. E é sobre isso então que nós vamos falar, e pensando e olhando um pouco nesse texto. E em primeiro lugar então, nós vemos que Deus ele abre as portas para a sua missão, colocando o desejo por espiritualidade no coração das pessoas. Esse é o primeiro modo que Deus agiu na vida desse homem chamado Cornélio. Como eu já disse, Cornélio era morador de uma cidade chamada Cesareia, uma cidade romana, que foi dado esse nome em honra a César Augusto, e nessa cidade moravam alguns governadores romanos, e esse homem Cornélio, ele era um militar e estava à frente de uma base militar chamada Corte Italiana. Cornélio, sendo um centurião dessa corte, ele liderava um grupo de 100 soldados. Mas 100 soldados estavam sob o comando de Cornélio. Ele era um romano, um gentio, portanto, uma pessoa que não veio da linhagem de Abraão, não fazia parte do povo de Deus, não tinha o sangue de Abraão correndo em suas veias, então por isso considerado como gentio, mas um homem que tinha uma grande simpatia, ele era um grande simpatizador da religião judaica. Era uma pessoa que buscava fazer exatamente o que os judeus faziam. Tinha lá os seus horários para oração, tinha o tempo em que ele meditava nas escrituras sagradas, ele buscava ser bênção na vida das pessoas, era muito bem conhecido pelas pessoas onde ele estava, porque o texto diz que ele era um homem íntegro e reto, um homem que buscava conhecer mais desse Deus, mas ainda assim ele não podia se tornar um judeu, não fazer parte da linhagem sanguínea de Abraão, e também ele não podia se tornar um prosélito. O que era um prosélito? Eram as pessoas que gostavam da religião judaica e queriam se tornar parte desse grupo. Então eles, mesmo não sendo da linhagem sanguínea, eles podiam ser considerados como irmãos ali, mas seriam chamados de prosélitos. Mas se ele fizesse isso, por ser um soldado romano, ele perderia o seu status no meio em que ele vivia, no meio da sociedade. Por isso, então, ele também não se torna um prosélito, mas ainda assim, ele continua buscando a Deus, ele continua fazendo as coisas que ele entende que Deus espera dele. Ele ainda não entendia muito bem quem era esse Deus. E por isso era necessário que alguém fosse lá, explicasse sobre Deus e principalmente sobre Jesus Cristo, que agora já tinha vivido entre as pessoas, tinha morrido, tinha ressuscitado. Então, mesmo ele vivendo desse modo, ele era um homem de oração, um homem que se esforçava para ter uma vida reta. E o que nós podemos entender aqui, em primeiro lugar, irmãos, é que Deus ele não faz nada pela metade. É que Deus mesmo ele se revela às pessoas, muitas vezes antes mesmo de alguém chegar e falar do Evangelho para aquela pessoa. E nós chamamos isso de regeneração. É o modo como Deus nos chama e nos capacita a entender a mensagem do Evangelho. Toda a ordem de salvação é por conta de Deus. Nós não temos ação nenhuma em toda este plano de salvação. É Deus que vem em primeiro lugar em nós, através do seu Santo Espírito, e tira a nossa venda que nos impede de entender de fato quem é Jesus. É Ele quem nos capacita a entender o Evangelho, que nos dá
nos convertemos, né? Mas na verdade é que o próprio Espírito Santo, que nos capacitou a entender a mensagem do Evangelho, ele nos convence de tal maneira que é impossível nós dizermos não. Então, na verdade, nós poderíamos até pensar que nós fomos convertidos, e não que nós mesmos nos convertemos, porque toda ação é de Deus, e nós vemos isso acontecendo aqui na vida de Cornélio, e isso também nos leva a pensar em uma coisa em relação à nossa missão, porque nós somos chamados para pregar o Evangelho, e muitas vezes nós ficamos felizes quando pessoas ouvem da mensagem do Evangelho e se convertem. Isso é uma alegria para mim muito grande. Eu me lembro que antes ainda de ser pastor, de ir para o seminário, quando nós fazíamos os acampamentos da mocidade, e no final dos acampamentos ali tinham apelos, né, no final, e pessoas ali, muitos jovens iam à frente e queriam ter uma vida diferente, e muitos ali de fato tinham entregado a sua vida a Jesus Cristo. Aquilo me emocionava demais, aquilo me enchia de alegria e motivava a gente a fazer cada vez mais esse tipo de trabalho. Era um trabalho tão cansativo, tão difícil, tão duro, porque eu ouvia críticas de muitas pessoas, mas tudo aquilo valia a pena no final, quando a gente via as pessoas entregando a sua vida para Jesus Cristo. Aquilo era maravilhoso. E isso acontece ainda hoje conosco, né? Quando, por ser pastor, e pregamos, e depois vemos que as pessoas estão frequentando a igreja e começamos a conversar com elas, e a pessoa fala: pastor, olha, eu comecei a vir na igreja, e quando o senhor falou aquilo tocou no meu coração. É tão gostoso, isso anima tanto a gente, mas a verdade é que nós apenas estamos transmitindo o Evangelho de Deus, mas quem faz toda a obra não somos nós. Não é a minha fala aqui, talvez em português muito rebuscado, né? Não é isso. O que faz a pessoa ser transformada, ter esse encontro com Cristo, de fato é essa ação de Deus. É Deus transformando o coração dessa pessoa. Mas nós ficamos felizes quando acontecemos isso. E o contrário também é verdade. Quando nós falamos do Evangelho para as pessoas, e às vezes a pessoa fala: olha, não é bem assim que eu acredito. Eu acho que o que você está falando aí não tem nada a ver. E aí isso muitas vezes dói na gente, dói no nosso coração, porque a vontade de todos nós, eu sei que de todos vocês que estão aqui, a vontade é que cada vez mais pessoas entendam da verdade do Evangelho, mas muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes a gente fala de Jesus para a pessoa, às vezes ela até concorda, mas daqui 5 minutos ela já esqueceu tudo que você falou. Ela não quer assumir nenhum tipo de compromisso. E às vezes nós, muitas vezes, nos frustramos. Mas a verdade é que saber que não depende de nós, que a ação de converter o coração não é nossa, mas é de Deus, isso nos traz até um alívio e uma motivação. Uma motivação de se engajar cada vez mais na obra do Senhor. Porque é isso que Ele nos chama para fazer, para pregar o Evangelho a toda criatura. Não é para pregar o Evangelho aos eleitos dele. Não é para pregar o Evangelho somente para as pessoas que estão dentro da igreja, para aquelas pessoas que são receptivas, mas é pregar o Evangelho para todo mundo. É Deus que vai transformar o coração das pessoas, e não nós. Então nós podemos ficar tranquilos. O próprio Deus é responsável pela missão. É Ele que coloca o desejo nas pessoas de se entregar. Ontem conversava com uma pessoa e ela contava sobre a sua família. E conheço os filhos dela e ela estava muito feliz em relação à sua filha mais nova. Essa menina, ela, quando criança, a avó, os parentes até levavam ela na igreja, porque a mãe não é assídua na igreja, mas os parentes até levavam ela, mas ela nunca quis muito contato. E de um tempo para cá, essa menina começou a fazer devocionais em casa, mesmo sem estar frequentando igreja nenhuma. Ela começou a todo dia de manhã, acordava ali, lia a Bíblia, lia o devocionário, e um dia ela chegou para a mãe dela e falou: mãe, eu estou sentindo algo diferente. Jesus Cristo tem falado muito comigo nessas devocionais.
E o que ele tem falado para mim é que eu preciso ir para a igreja. E a partir daí, essa menina então está muito firme na igreja. Isso foi um motivo de muita alegria ouvir isso, né? E em contrapartida, essa mãe ainda dizia que ela estava muito preocupada com a vida espiritual, tanto dela quanto dos filhos, por ela mesma não estar frequentando a igreja. Ela estava feliz com a filha. Em contrapartida, um outro filho dela, ele que já esteve na igreja, tocava na igreja, um menino bênção. Hoje ele não quer saber mais de Deus. Quando ela chama o filho para orar, né, ela fala assim: vamos fazer aqui um momento de adoração a Deus, pelo menos uma vez na semana, já que a gente não está indo na igreja. E ele fala: pode fazer, mãe. Pode fazer, eu vou ficar por aqui mesmo. Numa mesma família, dois extremos, na verdade. Uma menina que se entregou a Jesus Cristo e busca uma vida diferente, enquanto o outro que conhecia, que estava mais firme que ela no começo, agora está cada vez mais se afastando. É triste ouvir isso, mas também nós precisamos entender que a missão é do Senhor, que Deus é quem é o autor e o consumador da salvação e da fé. Ele é quem está no controle. E nosso papel é pregar o Evangelho. Nosso papel no lugar daquela mãe, continuar convidando o filho para estar junto e começar a acompanhar a filha na igreja também. O papel nosso é incentivar cada vez mais as pessoas que estão ao nosso redor. Incentivar cada vez mais as pessoas a buscarem esse Deus. E quando elas estiverem, continuem crendo que Deus tem uma obra na vida dessa pessoa. Ore por ela. Coloque a vida dessa pessoa na mão do Senhor. E não pare de pregar o Evangelho. Nós somos chamados para isso. Entender que a obra é de Deus. E Ele é quem move o coração. Ele é quem torna sensível o coração para entender a mensagem do Evangelho. Mas em segundo lugar, olhando para esse texto, nós vemos que Deus abre as portas da sua missão, quebrando os nossos preconceitos com os incrédulos. Nós falamos de Cornélio, agora vamos falar de Pedro, sobre essa visão que ele teve. Pedro, o discípulo enérgico, aquele homem cheio do poder do Espírito Santo, que lá em Pentecostes se levantou, pregou, e 3.000 pessoas se converteram. Depois da cura daquele paralítico, prega de novo, o número da igreja cresce para 5.000 pessoas. Aquele homem que andava pela rua e as pessoas colocavam as macas dos doentes na beirada do caminho onde ele passasse, na esperança de que a sombra de Pedro tocasse naquelas pessoas para que elas fossem curadas. Esse era Pedro, aquele que negou a Jesus, mas aquele que foi restaurado por Jesus para liderar aí os judeus na pregação do Evangelho. Nós entendemos que Pedro foi chamado como o apóstolo dos judeus, enquanto Paulo sendo o apóstolo dos gentios. Mas nesse texto, Pedro então é confrontado para pregar o Evangelho ao gentio. Pedro estava hospedado na casa de Simão, um homem curtidor de couro. E Deus já começa a quebrar o coração de Pedro, quebrantar ali os preconceitos de Pedro, já nessa primeira fase. O judeu ele não podia lidar ou mexer com animais mortos. Isso não era bom. Se ele mexesse com isso, ele ficava impuro. Depois ele precisava ter tempo de purificação, alguns dias de purificação, para aí sim poder adorar a Deus. Tinha que oferecer sacrifícios e tudo mais. E Pedro está na casa desse homem, um homem que mexe com animais mortos, que mexe com o couro de animais. E ali então, Pedro, num certo dia, sobe na laje da casa de Simão para poder orar, e ele está com fome também. Enquanto algumas pessoas começam a preparar o alimento para ele, ele começa a orar. E ele tem então aquela visão maravilhosa de um lençol descendo do céu, toda sorte de animais ali naquele lugar, e a voz diz: Pedro, mata e come. Só que para o judeu isso é um grande problema.
Porque lá em Levítico 11 diz que o judeu não pode comer qualquer tipo de animal. Não pode comer nenhum tipo de animal que tinha a pata com fenda, né? Então, o coelho que tem dedos, o bode que tem o casco rachado, o camelo, qualquer animal que tinha o casco rachado, que era separado, não podia se alimentar desse animal. E tinha uma outra coisa ainda, que eles não podiam comer nenhum tipo de animal que não ruminasse. Então a dieta deles era muito restrita em relação à carne. O que eles podiam comer? A carne de vaca e, no caso, a ovelha. Não tinha outra coisa que eles podiam comer. E agora, então, naquele lençol tem todo tipo de animal. Até porco tinha lá nesse lençol. Tinha girafa, tinha elefante, tinha todo bicho que você imaginar, tinha lá. E essa voz, então, e sabendo, e Pedro ele sabe muito bem de quem é essa voz, quando se fala sobre essa voz, todo mundo vai entender que essa voz de fato é de Jesus que está falando com Pedro. E ali então diz: Pedro, mata e come. E Pedro então, com toda a sua submissão ao Senhor, ele diz: de maneira nenhuma, Senhor. Que coisa estranha, né? Nega primeiro o que o Senhor está dizendo e chama ele de Senhor ainda, né? De maneira nenhuma, Senhor. Eu vou comer coisa que é comum ou impura. E o que Jesus fala para ele? Não considere impuro o que considere puro. Isso acontece 3 vezes. Pedro não matou nenhum animal ali. A comida chegou para ele depois. Mas ele começa a pensar sobre o que está acontecendo. E logo em seguida o Espírito Santo fala no coração dele para ele ir na casa desse judeu, desse gentio, desse centurião romano. Por que Pedro precisava ter essa visão? Para Pedro, ainda, a salvação não era para todo mundo. A salvação era só para o judeu. Pedro estava pregando para os judeus. Onde que era o lugar onde ele se reunia e onde ele pregava? Era no templo. Ele não tinha essa ideia ainda de que as pessoas dos confins do mundo, que diz lá em Atos 1:8, eram os gentios também. Para ele ia sair pregando por aí para converter todos os judeus que estão espalhados por todos os lugares. E Pedro precisava ser quebrantado. Tanto que ele é quebrantado, mas ainda ele, no último suspiro de rebeldia, ele chega na casa de Cornélio e fala: olha, você sabe que não é muito bom eu estar aqui, né? Eu estou aqui meio forçado, porque o judeu ele não pode ficar aqui na casa do gentio. O judeu não se alimentava com o gentio, porque o gentio comia todo tipo de animal, o judeu não comia todo tipo de comida. Então tinha todo esse preconceito, mas Deus começou a quebrantar a vida de Pedro ali, para poder anunciar o Evangelho. Irmãos, o que nós podemos aprender diante disso? E Pedro sabia muito bem disso, que Deus não faz acepção de pessoas. Nós sabemos muito bem que Deus não faz acepção de pessoas. E nós também não fazemos acepção de pessoas, não é verdade? É verdade? Será que nós fazemos acepção de pessoas? Quantas pessoas não crentes que você se relacionou essa semana? Que você teve contato? Talvez aí mais de 20, 30 pessoas. Quem tem comércio aí ainda, que lidar com o público, vai ter tido ainda muito mais que isso. Diante de todas essas pessoas que ainda não se entregaram a Jesus Cristo, quantas dessas pessoas você falou do Evangelho? A quantas dessas pessoas você falou de Jesus? Ah, pastor, mas eu não tenho tanta intimidade assim, né? Tem gente que eu nem conheço, né? Tá bom, vamos restringir para as pessoas que a gente conhece, que você se relacionou essa semana? A quantas dessas pessoas você convidou para vir para a igreja? Vamos constranger o povo um pouco aqui? Ainda bem que no vídeo ninguém vai ver, não vai ficar gravado não, tá? Mas quem convidou alguém para vir na igreja essa semana, levanta a mão. 2 pessoas. E ó, que a igreja está vazia hoje, né? A gente está aqui, a Elisa contou, disse que tem quase 30 pessoas. Hoje o povo fugiu. Mas
quase 30 pessoas aqui. Apenas 2 pessoas convidaram outras para estar aqui. Será que isso não é uma acepção de pessoas? Por que não convidamos pessoas que estão junto conosco? Porque já sabemos a resposta da pessoa? Será que esse motivo vale a pena nós nos calarmos? Ou nós não convidamos porque ao convidar já talvez seremos taxados como chatos, como pessoas que ficam importunando as outras? Ou talvez ainda nós não convidamos porque as pessoas que nós temos nos relacionado não servem para estar aqui com a gente, no nosso pensamento. Certa vez, uma semana teológica no seminário, o professor falou uma frase que me marcou muito. A frase que ele disse foi: a maioria das pessoas tem o chamado para plantar igrejas em bairros de classe média e alta, mas pouquíssimas têm chamado para plantar uma igreja no favela. Será que isso é uma verdade mesmo? Será que nós olhamos para todas as pessoas e temos a mesma visão, a mesma ideia de Jesus, de olhar para as pessoas e ver essas pessoas como ovelhas sem pastor? Ou olhamos para muitas pessoas e vemos problemas e não queremos nos relacionar com esses problemas? Se Deus não faz acepção de pessoas e eu sigo esse Deus, por que eu tenho feito acepção de pessoas? Esse texto é muito forte para nós, irmãos. Nós queremos muitas vezes condenar a Pedro aqui por não querer estar na casa do gentio, mas quantos de nós não fazemos isso diariamente? Quantos de nós temos feito acepção de pessoas? Quantos de nós duvidamos até de conversões de outras pessoas? Como nós temos nos portado diante da missão que Deus nos chamou? Nós pregamos para toda criatura? Ou até aos que estão engajados em pregar o Evangelho? Estamos pregando apenas para as criaturas que nós achamos que são eleitas? Terceiro lugar, Deus abre as portas da sua missão, confirmando os convertidos através do Espírito Santo. Pedro começa a pregar e falar sobre Jesus. Uma pregação tão simples, né? Apresentando e testemunhando do que eles viram ali, do que eles experimentaram de Jesus. E depois que Pedro termina de pregar, o texto diz que o Espírito Santo tomou aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo dessas maravilhas que Pedro contava. E aquelas pessoas então começaram a glorificar a Deus, como aconteceu lá no dia de Pentecostes. Aquilo que estava acontecendo era a continuação do cumprimento da promessa de Deus, de Jesus, que disse que mandaria o Consolador. Em Atos 1:8 diz que aqueles discípulos precisavam permanecer ali em Jerusalém até receber o Espírito Santo. E ali então eles iriam pregar o Evangelho para toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Na Judéia já tinha sido pregado. Os judeus ali, quando houve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os judeus ali ouviram a mensagem do Evangelho. Mais para frente, depois ali da ordenação dos diáconos, um dos diáconos, Filipe, ele vai para a região da Samaria e começa a pregar o Evangelho ali, começa a operar sinais e milagres no nome de Jesus Cristo naquele lugar, e pessoas começam a se converter ali em Samaria, a ponto dos discípulos dos apóstolos que estão em Jerusalém, saírem de Jerusalém e ir lá para Samaria e constatar o que está acontecendo. E quando eles chegam lá, aquelas pessoas que estão se convertendo também recebem e experimentam essa descida do Espírito Santo, e aquelas pessoas começam a adorar a Deus, e ali os próprios discípulos, os próprios apóstolos batizam aquelas pessoas em Samaria. É o derramamento do Espírito Santo agora em Samaria.
E agora nós vemos mais uma vez o derramamento do Espírito Santo, agora em Cesareia, num lugar onde só existia gentios, ou seja, o lugar que era considerado confins do mundo. Tudo que foi declarado em Atos 1:8 agora está se cumprindo. O Espírito Santo agora desceu sobre todas essas pessoas. Deus confirma a salvação dos gentios naquele momento. Deus abre as portas para que a mensagem do Senhor seja pregada a toda criatura. Agora não existe mais distinção entre descendentes de Abraão, descendentes sanguíneos, e nós agora que somos enxertados nesse corpo de Cristo. Nós agora que não precisamos mais ser da linhagem sanguínea, mas agora nós somos da linhagem de Cristo. Somos irmãos de Cristo, e Cristo sendo o primogênito, o cabeça. O Espírito Santo agora é o selo que marca quem é o povo dele. O Espírito Santo que habita em nós agora. Romanos 8, 26 e 27 vai dizer que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas e que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Romanos 8, 16 diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aqueles irmãos lá em Cesareia experimentaram desse Espírito Santo, entenderam a mensagem do Evangelho. Nós experimentamos desse Espírito Santo quando entendemos quem é Jesus Cristo na nossa vida. E esse Espírito Santo agora habita em nós. Esse Espírito Santo nos leva a viver uma vida diferente. Deus derrama o seu Santo Espírito ainda hoje sobre os que estão sendo salvos. E esse Espírito Santo que habita em nós é que nos ajuda a termos a relação com Deus. Queridos, que coisa maravilhosa é experimentar a presença do Senhor a todo momento. É saber que Ele está conosco o tempo todo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas. E esse mesmo Espírito Santo é aquele que nos capacita a pregar o Evangelho a toda criatura. É esse mesmo Espírito Santo que habita em todos esses missionários que estão pelo mundo afora, falando do amor de Deus, que estão firmes ali, sem esmorecer, sofrendo muitas vezes a dor de estar longe dos seus parentes, sofrendo a dor física de estar muitas vezes apanhando de outras pessoas por professar o Evangelho, pessoas que estão dando a sua vida nesse momento, que estão presas em prisões por causa do Evangelho. E é o mesmo Espírito Santo que habita neles e é o que habita em nós hoje. E esse Espírito Santo nos leva a essa missão de pregar o Evangelho a toda a nação, a toda criatura. Por isso, queridos, seja a boca de Deus, pregue do amor de Jesus Cristo, fale desse amor que um dia impactou a sua vida, fale da graça que nos alcança e que nos garante a salvação, que não é pelas coisas que nós fazemos, mas é pelas coisas que Deus fez por nós. Porque Jesus Cristo veio ao mundo, se fez carne, viveu entre nós, experimentou tudo o que nós experimentamos, sentiu fome, sede, frio, calor, medo. E enfrentou a morte de cruz, uma morte terrível, crucificado, vivo. Tudo isso por nos amar. Esse mesmo Jesus Cristo que experimentou o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário, enquanto carregava o meu pecado e o seu pecado nos ombros dele. E por causa do sangue vertido naquela cruz do Calvário, hoje nós somos libertos do pecado. Hoje a nossa vida foi transformada. Se antes nós estávamos mortos, agora nós temos vida em Jesus Cristo. E nós precisamos pregar essa vida para as outras pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Deus nos chama para isso. Irmãos, que cada dia mais a gente possa ser bênção. Nós vemos que Deus abriu as portas para a sua missão, mostrando assim que o trabalho é dele, não nosso.
Quem converte é Ele, não somos nós. Deus permite que nós participemos da sua missão. E nós temos que ter em mente que, apesar de nós, a sua missão será bem-sucedida. Talvez hoje você tenha entrado aqui e tenha visto a igreja vazia. E que não é de costume a igreja estar vazia desse jeito. Mas talvez você tenha entrado aqui e tenha ficado até um pouco triste, né? Um pouco desanimado. E falado assim, realmente, o mundo está acabando mesmo. Porque o povo não quer nem vir na igreja mais, né? Talvez você tenha pensado isso. Talvez você tenha pensado que parece que o mundo está mais atrativo do que as coisas de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você que está aqui, você que está acompanhando online, a igreja de Cristo continua firme. A igreja de Cristo continua crescendo. A igreja de Cristo continua em pé. Porque essa igreja não é firmada em homens. Essa igreja não é firmada lá em Pedro. Pedro não é a pedra que sustenta a igreja. Jesus é a pedra que sustenta a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque Jesus Cristo é quem sustenta a igreja. Então, irmãos, se você quer ver cada vez mais essa igreja de Cristo crescendo, se engaje na obra do Senhor. Se coloque à disposição do Senhor. Pregue a palavra dele. Fale do amor que um dia te alcançou. Seja bênção na vida de outras pessoas. Seja bênção dentro da sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Não cesse de falar do amor de Deus. Não cesse de falar do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu, do gentio, de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seja usado pelo Senhor como missionário. Às vezes não precisamos ir tão longe. Talvez o chamado seu não seja para ir lá para Guiné-Bissau. Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Né? Talvez o chamado seu não seja para ir para lá. Mas o chamado seu seja para pregar o Evangelho para o seu vizinho. Pregar o Evangelho para o seu amigo. Pregar o Evangelho para o seu marido. Para a sua esposa. Para o seu filho, para a sua filha, para o seu irmão, para a sua irmã. Para o seu avô, para a sua avó, para os seus familiares, para o seu patrão. Temos tantas pessoas ao nosso redor que precisam ouvir o Evangelho. Nós não podemos nos calar. Se engaje na obra do Senhor. Deus é que converte os corações. E nós temos o privilégio de participar da missão do Senhor. Deus abre as portas da sua missão, colocando o desejo por espiritualidade no coração das pessoas, quebrando os nossos preconceitos com os incrédulos e confirmando os convertidos através do Espírito Santo. Amém?